O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade do Imaculado Concebimento de Maria se presta a nós aprofundarmos-nos na misericórdia do Pai, porque a palavra de Deus nos fala exatamente da profundidade da misericórdia do Pai. E hoje nós temos a descrição de 2 segredos, vindos, pois, da mais profunda misericórdia de Deus, a conhecimento, então, dos homens e das mulheres. Deus abre o seu coração e o mostra para nós. Aqui em nossa Basílica Santuário tem um bonito medalhão que foi exatamente feito para mostrar esse mistério da nossa fé, esse mistério da vida de Maria, que se manifestou especialmente na aparição dela a Santa Bernadette de Subiru. É bem aqui em cima, isto. Aonde então Nossa Senhora lhe apareceu lá na gruta em Lourdes, e ninguém tendo acreditado, disseram para a moça. Quando ela aparecer de novo, pergunta como é o nome dela, porque até então Bernadette
falava de uma mulher bonita. Então Bernadette perguntou: como é o seu nome? E a Virgem Maria disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição, como aliás está até escrito assim mesmo em francês ali, em cima da cabeça da santa. E ela então disse isto lá, quando reuniram-se e diante dos bispos, das autoridades, das pessoas doutas, dos teólogos. Então, o que foi que ela disse? E Bernadette, que era uma moça simples, não tinha estudo, iletrada, uma camponesinha, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Aí todo mundo, tac, não pode ser invenção da cabeça dela. Ela é assim tão curta que jamais teria a ideia de imaginar uma coisa parecida. Então, só pode ser mesmo verdade que a Virgem apareça, pois, a esta jovem chamada Bernadette. Eu sou o Imaculado Concebimento. O meu nome é uma realidade. Qual é esta realidade? Uma concepção sem mancha, concebida sem pecado. Dizia que a palavra hoje nos revela dois mistérios profundos, próprios de Deus. O primeiro nos vem da bonita leitura da carta de São Paulo aos Efésios, em que fala de uma vocação, de uma predestinação. Geralmente, quando a gente usa essa expressão, a gente pensa logo em desgraça, não é? Tragédias, sina, sorte, fato, coisas assim. Estava escrito e geralmente relacionado a desgraças. O apóstolo São Paulo diz que a nossa predestinação é a de nos tornarmos santos e imaculados. Imaculado quer dizer limpo, sem mancha, sem mácula. Esta é a nossa vocação. E o Pai quis e continua a querer isso para nós desde toda a eternidade. Ele nos chamou a participar, pois, do seu universo, do seu mundo divino, da sua realidade de vida. Esta é verdadeiramente a nossa vocação. As outras coisas ruins que vão acontecendo conosco são resultados do nosso pecado. Mas a vontade de Deus mesmo é que nós sejamos isso, imaculados e santos no amor. E isto Deus já fez. Quando Ele então apresentou um modelo do que deveria ser a pessoa redimida. Olha, quando vocês todos forem redimidos, vocês serão assim, ó, como ela, como esta jovem. O outro segredo que Deus nos revela é exatamente o da anunciação. A Virgem Maria estava sozinha e foi ela quem contou este acontecimento. Se ela não tivesse contado, nós não teríamos sabido nunca como foi que aconteceu essa abordagem do anjo. O anjo chega para ela e lhe saúda com um termo quanto mais interessante. O evangelista São Lucas escreveu em grego kekaritomene, que quer dizer transbordante de graça, quer dizer cheio de graça, quer dizer perfeito, quer dizer aquela em que não falta nenhuma medidazinha e que por isso mesmo foi querida aos olhos de Deus, foi preferida por Deus. Oi Maria, que caritomene, o Senhor é contigo. Olá Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. E exatamente o Senhor está com ela porque repleta, transbordante de graça. Se nós formos analisar, meus irmãos e irmãs, a vida de Nossa Senhora, ela foi sempre assim. Imaginemos então
a sua condição de concebida, já nesta condição, um concebimento especial, maravilhoso. Só ela experimentou desta maneira o concebimento. Preservada de toda mancha do pecado, escreveu o Santo Padre, o Papa Pio XII, quando proclamou, pois, o dogma do Imaculado Concebimento. Pio XI, do Imaculado Concebimento, 1854. Preservada de toda mancha do pecado original, em previsão dos merecimentos do Cristo. Como nós devemos entender esta expressão, em previsão? Ou seja, o Cristo já preexistente enquanto Deus concedeu antecipadamente, diríamos na linguagem de hoje, um vale de redenção antecipado. Está aqui, mamãe, isso aqui é para garantir a sua vocação, que há de ser um vaso limpo para me trazer ao mundo. Cristo então aplicou os merecimentos da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição, de um modo antecipado, porque para Deus não existe tempo, não existe espaço, para que ela então fosse redimida antecipadamente, mesmo antes de ele padecer a cruz para nos salvar, já Maria recebeu este vale adiantado. Por isso, desde o concebimento, que caritomene, cheia de graça. Toda a sua vida foi uma vida relacionada a Cristo. Imaginem, tendo trazido no seu ventre próprio Deus feito carne, o que mais Maria queria? Que entrasse ainda na sua barriga. Por isso mesmo, renunciou, junto com São José, até mesmo ao exercício lícito, abençoado, do relacionamento conjugal. Depois de ter experimentado na sua pessoa a plenitude do próprio Deus encarnado, o que mais ainda queria? Por isso, ela e São José, de comum acordo, renunciaram à vida de casal, para voltar-se completamente àquela missão que Deus lhe tinha confiado, a de ser a mãe do próprio Deus, servindo-o, vivendo a sua vocação. Está aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E no nascimento de Jesus, Maria, sempre virgem, que caritomene, plena de graça, mesmo depois do parto, como nos ensina a nossa fé católica. Virgem antes, virgem durante, virgem depois do parto. E depois, na sua caminhada, todo o tempo, servindo ao Cristo. Imaginemos então, no dia em que Jesus enviou o seu Espírito lá no cenáculo, que segundo a tradição, o Espírito, o Paráclito, o Consolador, pairou primeiro sobre ela, e depois aquela bola de línguas de fogo se desfez e passou a pousar sobre os outros, sobre os apóstolos, que àquela altura eram 11. Que caritomene, cheia de graça, plena de graça. E os teólogos, os estudiosos da Bíblia, da história da igreja, da teologia, dizem que exatamente porque repleta de graça, que caritomene, não aguentou e subiu como um balão sobe quando ele então se aquece e está cheio de gás. Ninguém consegue contê-lo. Assim também a Virgem Maria, repleta do Espírito Santo, ficou de tal modo leve, cheia do Espírito, topneuma, em grego quer dizer ar, vento, que foi elevada à glória do céu. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nos faz entender a expressão que o evangelista São Lucas usou, Maria que caritomene,
plena, repleta de graça. E olhem, meus irmãos e irmãs, tudo isso não foi apenas para ela própria se locupletar destas vantagens, senão que serva do Senhor para nos trazer Jesus Salvador. E ainda hoje a Virgem Maria vive esta vocação de repleta de graças e de serva do Senhor, cuidando de nós. Este santuário mariano, dedicado à Virgem Mãe de Nazaré, nos mostra muito bem, ilustra muito bem isso. Nossa Senhora cuidando de nós o ano inteiro. E o reconhecimento disto vem especialmente na sua festividade, quando milhares de ex-votos expressam a gratidão dos seus filhos e filhas à sua materna intercessão. São 12 os carros de milagres, repletos, fora aqueles que as pessoas levam nas mãos, fora aqueles que vêm trazer aqui nos 15 dias e o ano inteiro, aqui na Basílica Santuário. Todas as expressões de que a vocação de Maria não acabou com o Cristo, mas se prolonga através do novo corpo de Cristo que é a Igreja, ao longo da história. Tudo isso nós comemoramos hoje, expressa bem o sentido do imaculado concebimento, da pureza, do serviço, da divina maternidade de Maria, que prossegue no tempo, no espaço, até que venha o dia glorioso do Senhor. A Virgem Maria cuidará da Igreja. Vamos fazer um instante de silêncio.